Estamos iniciando agora o programa Vidas Transformadoras. Este programa veio com o intuito de gerar transformação para você. E hoje nós vamos tocar em um tema que eu acho que todo mundo gostaria de estar bem, o tema financeiro. Porque o que o mundo hoje luta, o que o mundo hoje precisa é o quê? É ter uma estabilidade financeira para você conseguir cuidar da sua casa, da sua família, dos seus parentes. E hoje o principal objetivo dessa programação é, através da nossa entrevistada, nós trazermos aqui, através da história dela, a superação e chaves para você conseguir conquistar o seu objetivo. Você conseguir ser uma pessoa próspera financeiramente, empresarialmente. Então, se eu fosse você, eu não perdia nada. Pega aí já um papel, uma caneta, e você vai sair daqui com princípios, com chaves que vai virar a sua vida. Você, a partir dessa programação, eu creio que vai ter transformação. Mas eu preciso da tua ajuda. Não seja egoísta não, meu amigo. Pega esse link do YouTube e compartilhe para uma pessoa que você fala assim, essa pessoa ela está no fundo do poço. Essa pessoa está pensando em desistir, essa pessoa já não tem mais esperança, não tem mais expectativa, e ela precisa de um choque de realidade, ela precisa de uma esperança. Então você vai pegar esse link do YouTube e vai compartilhar no seu WhatsApp, no seu Instagram, para que mais pessoas sejam alcançadas. Desde já, é um grande prazer hoje estar entrando na sua casa. Obrigado por me convidarem a estar entrando na sua casa. E você vai sair daqui muito abençoado. Meu nome é Pastor Yuri Ferreira. Eu sou também cirurgião dentista, pastor da Igreja Nova Aliança com Jesus Cristo. E eu estarei hoje juntamente com você nessa entrevista. Sem mais delongas, hoje nós estamos com a nossa entrevistada, doutora Tabata Mello. Seja bem-vinda, doutora. Boa noite, tudo bem? Ótimo. E aí eu já te faço a pergunta, e o nervosismo, o medo, como que tá? Tá um pouquinho aí, né? É a sua primeira vez? Primeira vez. A primeira vez é sempre a mais difícil. Mas vai dar tudo certo, sinta-se em casa. Todas as pessoas aqui, acredito eu, que vão fazer você sentir em casa. Ó, você que quiser fazer uma pergunta, pega aí no comentário, escreve a pergunta que você gostaria, manda um abraço para a Tabata e vai ser muito bom essa programação. E vamos começar então já o nosso bate-papo. Eu gostaria de fazer uma apresentação preliminar para vocês conhecerem quem é a Tabata. A Tabata, ela não é só dentista, mas ela é também técnica em enfermagem, ela já foi cabeleireira, ela já foi cuidadora de imóveis, ela é que nem eu, bombril, faz um pouquinho de tudo. Isso mostra que às vezes para você acertar não é assim rápido. Às vezes você passa por muitas histórias, muitas coisas para você conseguir chegar no seu objetivo. Ela é casada com Pedro Mello há 20 anos e tem uma filha. E eu gostaria agora de saber de você. Quem é a Tabata? Boa noite. Boa noite. A Tabata é uma mulher batalhadora, guerreira. Para chegar até onde eu cheguei aqui foi muita dificuldade, com pessoas do meu lado, principalmente Deus, que foi Ele a base de tudo, o que eu sou hoje, a mulher que eu me tornei. E, primeiramente, a Ele, a Deus. Segundo, a minha família, meu esposo, que está aqui me prestigiando, me acompanhando hoje. Que maridão tá ali, ó. E ele é o cameraman, brinca com ele. Ele tá ali no Instagram, no Facebook, em tudo. Então, são 20 anos aí ao meu lado, né? Nós dois juntos, temos uma filha de 17 anos. Não foi fácil chegar até aqui. Tivemos muitas dificuldades, muitos empecilhos, né? Muito trabalho. E ele ali sempre do meu lado. Então, que nem a gente estava conversando. Eu sou 50% e ele é 50%. Então, hoje, eu estou aqui também por conta dele, que sempre esteve ao meu lado ali, me ajudando, me apoiando.
Tudo que eu falava, vou fazer, ele, vamos fazer. Nunca me deixou desistir. Então, eu tenho certeza que estamos hoje há 20 anos juntos, né? A gente começou a namorar, ele tinha 16 anos, eu 18. Então, era novo ainda, né? Os dois. E hoje em dia, os jovens não querem saber de nada, não querem um compromisso sério, não querem trabalhar, né? Então, tudo vem muito fácil. E com a gente não foi bem assim. Começamos do zero mesmo, do nada. E, graças a Deus, estamos aí hoje na luta. Já tô vendo que hoje vai ter uns beijinhos, hein, Pedro? Depois dessa, como fala mesmo, essa demonstração de amor, vai renovar os votos mais um pouquinho. Mas você tá falando de uma coisa bem especial, é que realmente a gente tá numa geração, você falou que tem 20 anos com ele, né? É isso. Uma geração muito volúvel, as coisas passageiras, não deu certo, então separa, é divórcio. E o que você está falando é que realmente tem que ter essa união, né? Porque Sim. o casamento, um casamento verdadeiro, é um complemento, né? E é que você está falando, é 50% a 50% realmente. Porque, Sim. às vezes, quando você estava fraca, ele te levantava. Ou vice-versa. E, às vezes, quando ele estava fraco, você levantava. E a gente tem que trazer essa reflexão também. Que, para todos, que as coisas não são fáceis, mas quando você toma uma decisão, né, de estar junto, quando você toma uma decisão de caminhar junto, aí é sua bênção, né? Sim. E vamos então entender um pouquinho como que foi a sua infância, como que foi quando você era criança, onde você nasceu, como que foi? Eu sou natural de São Roque, mas fui criada aqui em Cotia, né, a vida inteira aqui. Foi uma infância boa. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, né? Só tenho uma irmã. Tivemos uma infância boa, sem muitas dificuldades. Ali, com algumas dificuldades, mas na parte assim... cresci num lar, meu pai era alcoólatra, a minha mãe ali, dona do lar. Então, não teve dificuldade, mas teve alguns empecilhos ali, né? Foi um pouquinho conturbado. Mas a minha mãe sempre levando ali, do jeito que ela podia, né? Meu pai sempre lhe dando muito amor, também tanto ela quanto meu pai. Mostrando que é o trabalho que traz a dignidade à pessoa, a honestidade, sempre o comprometimento. Então, assim, eu tive uma base familiar muito boa. Não passei muita dificuldade, mas foi um pouco conturbado. Mas e essa questão da influência de seu pai ter um problema com álcool, isso te trouxe alguma instabilidade emocional, algum problema na sua vida? Como a gente era muito criança, não trouxe tanto, porque a minha mãe sempre ali levava... ele é uma pessoa boa, né? Isso é só uma doença, alguma coisa. Então, assim, não levou muito pro lado emocional, porque ela sempre estava ali, né? Cuidando de mim, da minha irmã. Então, assim, era problemas, os dois, não traziam muito pra gente. Então, ela sempre blindou eu e a minha irmã com isso. Mas sempre foi uma pessoa muito boa, mas é uma doença. E essa chave que você falou, da blindagem que os pais têm que ter com seus filhos, com a sua família. Sim. Porque é muito comum, às vezes, o que você falou é que sua mãe meio que não colocava você contra o seu pai. Nunca. Porém, às vezes, dentro de um matrimônio, às vezes a mãe fala, seu pai é cachaceiro, seu pai é isso. E imagine a criança crescer com esse pensamento, né? Sim, nunca. Aí, às vezes, cria essa empatia. E aí a gente vê como que é importante, né, os pais conseguirem blindar as suas discussões, os seus problemas, porque tem muitas crianças que crescem com traumas de infância Sim. por conta das brigas do pai. Então, isso daí que você está falando é uma coisa que eu acredito que a gente tem que levar para a nossa vida, né? Nós, quando somos adultos e maduros, a gente tem que tomar esse cuidado para não passar as nossas batalhas, as nossas dificuldades para os nossos filhos, né? Sim. E ela sempre fez isso e sempre cuidou muito, muito bem da gente, né? No entanto que hoje ela ainda tem um pouco de receio, assim, a gente sai para algum lugar, ela vai beber, né? Então ela fica com aquela coisa meio, pegou o trauma. Né? Mas pra você ver, até a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua Sim. casa, a mulher tola destrói.
ela realmente foi uma mulher sábia. Sim, são 40 anos, né, casada com ele. Separou os dois? Não, tão firme e forte. Mas você percebe que, mesmo com todos os empecilhos, e eu creio que esse exemplo da sua casa trouxe exemplo para o seu relacionamento. Sim. Porque você viu dentro da sua casa o matrimônio dos seus pais, a perseverança da sua mãe, e graças a Deus eles estão casados, e essa influência trouxe para você, né? Sim. Que às vezes o exemplo é mais importante que as palavras, né? É verdade. E aí, quando você estava conversando na sua infância, você tinha até me contado que você era vaidosa, né? Ah, sempre fui. Sempre gostei ali de fazer uma unha, um cabelo. Minha mãe, depois que eu fiquei um pouco mais adolescente, né? Minha mãe foi trabalhar fora, que ela sempre foi do lar, na época quando a gente era menor. Então, depois dos meus 13, 14 anos, ela começou a trabalhar fora. Então, ela ficava a semana toda fora. E no domingo ela fazia as coisinhas dela, chegava no final da tarde, pegava as coisinhas de unha, sentava lá na mesa. E aí eu fui vendo, e eu fui aprendendo com ela. Então, eu comecei a me cuidar. Sempre gostei. Então, assim, cabelo era eu que fazia. Gostava de pintar, então era unha. Maquiagem sempre foi muito vaidosa. E aí, disso que me despertou aí meu primeiro trabalho, vamos supor assim, né? Ela já veio com a visão empreendedora desde os 12 anos, olha só. Já desde E aí, o que aconteceu nova. quando você era criança? Você falou com 12 anos, né? Mais ou menos isso. Eu comecei a fazer a minha unha, e aí vinha amiga em casa, a gente pintava, aí eu, pinta minha unha, e eu fazia alguma coisinha ali, e aí começou. E aí eu ia para casa delas, fazia lá, e aí a mãe delas, faz a minha, e aí começou, que é um bairro, né? Eu morava ali no quilômetro 26. Então, você pinta minha unha aqui, e aí começou. Então, eu ia de casa em casa, eu tinha uma bolsinha vermelha lá que tinha meus esmaltes, e eu ia pelo bairro aí. Então, foi crescendo. Chegava no final de semana de sábado, eu fazia unha pro pessoal lá, e aí já tinha... Minha mãe comprou a primeira chapinha, que é aquela chapinha enorme, né? Que parecia um ferro de passar. E aí começou, ninguém muito tinha chapinha no bairro, aí sabia que eu tinha, vamos passar ali, então, te dou R$5 aqui para passar a chapinha. Então começou daí. Eu já comecei a trabalhar desde cedo, né? Fazer uns investimentos. Ganhar seu trocadinho, mas olha só como que é interessante. Uma grande chave. Às vezes a gente olha para nossa vida e a gente fala assim, eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho um lugar, eu não tenho isso, eu não tenho... Como que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer alguma coisa se eu não tenho nada? Você presta atenção que ela tinha muita coisa? Não. Era uns esmalte. Naquela época eu usava alicate para todo mundo. Mas percebe? Ela não tinha muita coisa. Não. Ela tinha os esmalte, tinha uma chapinha... E tinha um alicate e os negócios de pintar unha, esmalte. E ali, criancinha, a mulher já começou a ganhar dinheiro. Então, o que a gente primeiro entende? Que às vezes a gente vê muito problema. Sim. A gente cria muito obstáculo, muito empecilho para a gente fazer alguma coisa. Às vezes a gente tem que fazer que nem ela. Na inocência dela, ela começou a ganhar o dinheiro. Óbvio que ali era pouquinho, R$5, R$10, mas ali ela já estava na frente, que ela podia comprar as coisinhas dela, se ela quisesse fazer alguma coisa. Mas entenda que às vezes você não precisa ter muito para começar. Começa com o que você tem. Ela começou criancinha, com esmalte, chapinha e fazendo unha. Mas isso daí dura quanto tempo? Foi até os meus 18 anos, por aí, porque uns 17, 18, porque eu depois quis fazer um outro curso, né? E aí acabou não dando tempo de eu conseguir conciliar. Mas às vezes no sábado eu ainda conseguia fazer, mas na semana, como eu fazia, já não consegui mais conciliar, porque aí eu fui estudar. Isso. Então, para a gente pular para a próxima etapa, pega a primeira chave. Não espere para começar. Comece e as coisas vai fazer. Vai acontecer. Quem fica olhando o tempo nunca vai pescar nada. Se pega um pescador e fica olhando assim, será que hoje vai fazer sol? Será que hoje vai chover? Ele vai pescar alguma coisa? Mas e se ele ir lá no mar? Alguma coisa ele sai. Então, sabe qual que é a primeira coisa?
Você quer mudar a tua vida? Começa. Se você tem um carro, faz um Uber. Se você tem um talento de obra, vai fazer a obra. Não sei o que você pode fazer, mas começa. O primeiro estímulo. E aí ela ficou até os 18 anos, ela estava fazendo isso, ganhava o seu dinheirinho. E depois, na sua adolescência, você falou que começou um curso. Que curso foi esse? Foi. Aí eu comecei a fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Então, eu estava ainda no terceiro colegial, estava no segundo colegial, quando me veio, assim, a vontade. Eu que preciso fazer alguma coisa, já se é isso mesmo que eu quero. Eu vou fazer um curso técnico, conversei com meu pai, com a minha mãe. Aí meu pai, não, vamos procurar então, ver onde você consegue. E aí a gente saiu procurando escola, onde aceitava. Eu tinha 17 anos, né? Então, fui pesquisando escolas por aí, achei uma na Vila Sônia, só que só tinha no período da manhã ou da tarde. E como eu estudava de manhã, e aí na escola que eu estudava não tinha o terceiro colegial, eu fui para uma outra escola estudar à noite e fazia o curso de auxiliar na parte da manhã. Então, quando eu me formei auxiliar de enfermagem, eu não tinha 18 anos ainda. Então, não podia nem tirar o Corém, né? Para poder trabalhar. E esperei, aí depois o outro ano seguinte eu fiz o curso técnico, então foram 2 anos. E foi daí que começou a minha vida profissional, de verdade. Que aí eu comecei a trabalhar como técnica de enfermagem. E o que te fez você querer parar de fazer a unha, cabelo e querer fazer esse curso? O que entrou no seu coração? Alguém te incentivou? Alguém falou, não, eu vou pagar para você? O que aconteceu para você querer fazer esse curso ainda no terceiro colegial? Você não era nem formada ainda. E por que você teve esse desejo? A irmã da minha mãe, ela é técnica de enfermagem. Trabalhava num posto de saúde, trabalha até hoje, né? Então, a gente sempre ia lá para colher algum exame, alguma coisa. E eu gostava muito daquele ambiente. E eu sempre gostei muito do cuidado, do próximo, do outro. Eu sempre gostei disso. E aí eu falei, interessante. Eu acho que é isso que eu gosto. Gostei muito dessa área hospitalar, né? É um lugar assim que me encantou. Eu falei, eu acho que é isso que eu quero. Aí, a segunda chave de hoje. Ela poderia ter se conformado em fazer unha e cabelo. Ela ganhava o dinheirinho dela, estava lá, mas ela não se conformou com o que ela tinha. Ela queria mais. Ela queria viver uma vida melhor. Que eu estava conversando com você e você sempre teve esse desejo de ter algo a mais. Sabe qual que é o problema nosso também? É que às vezes a gente se conforma. Se conforma com a nossa situação e não busca fazer diferente. E quando você teve isso, você deu o passo de estudar, né? Sim. Sim. E aí quando você começou a estudar, você ficou quanto tempo nesse curso? Foram 2 anos. 1 ano de auxiliar e 1 ano de técnico. Né? E quem Foram pagava 2 para anos. você? Meu pai. Ele te ajudou no Sim, pagamento? sim. Aí depois que você se formou, você conseguiu rápido o emprego? Aí eu me formei. Consegui. Eu comecei a trabalhar, eu me formei no final de 2006. 2007 eu já comecei a trabalhar no Hospital de Cotia. E aí você foi no Hospital de Cotia, como que foi essa questão de início da profissão? Foi muito difícil? O início é difícil, né? É difícil. Você é recém-formada, pessoas... Comecei a trabalhar num pronto-socorro. Então, que já é uma loucura, né? De um hospital público. Então, assim, é bem difícil o começo. Porque você não sabe muito ainda, você não tem muita experiência profissional, de prática. O teórico você sabe, você sai, mas a prática não. Então, assim, eu não tinha muita prática, mas eu tenho, como a gente estava conversando, eu tenho uma facilidade muito boa de aprendizado. Então, eu olhava muito, eu queria muito aprender. Então, assim, o começo é difícil. Mas aí você vai todos os dias fazendo aquela mesma coisa. Encontrei pessoas lá que me ajudavam. Outras faz você, né? Se vira. Então, assim, você vai aprendendo na dificuldade e foi luta. E eu lembro na época que eu comecei, final da minha faculdade da odontologia, eu peguei a minha primeira cirurgia. Meu Deus, dava um desespero quando a gente vai pela primeira vez. Parece que você nunca vai conseguir nada, parece que você não vai aprender. E
aí a gente tem que entender isso, que tudo no começo é difícil. Sim. Tudo no começo parece que a gente não vai conseguir, parece que não é pra gente, mas depois de um tempo, você foi mais fácil, começou a aprender? Aí Como depois que foi. Aí depois foi indo, né? Você vai... É rotina, você vai fazendo. E aí você vai conhecendo, as pessoas vão confiando em você, vai vendo o seu trabalho, né? Vai vendo como você trabalha, então vai te dando mais tarefas, vai te dando mais coisas. Então, depois foi fluindo bem. E na época de enfermagem, conte pra gente alguma experiência bacana que te marcou lá no tratamento dos pacientes, dessa questão hospitalar. Ó, graças a Deus eu sempre fui uma pessoa muito querida, né? Assim, no meu ambiente de trabalho. Eu nunca tive muita confusão com ninguém, sempre me envolvi muito bem. Mas, assim, tem muitos pacientes que marcam, né? Muitos. Tem uma paciente que eu não tenho contato, mas, assim, vejo fotos dela no Instagram, em Facebook, ela me segue. É uma paciente jovem que ficou comigo lá na UTI um tempo. Ela sofreu um acidente de quadriciclo, né? Bateu com a cabeça, ficou muito mal. Então, assim, ali veio o cuidado. Então, e trazendo lá atrás, o meu autocuidado, eu passava isso para os pacientes. Então, ali, eu dava aquele banho, então, eu arrumava um cabelo, assim. O pessoal passava e falava assim, a Tabata passou por aqui, que já deixava todo mundo bonitinho, de cabelo arrumadinho. Então, voltando da paciente. Então, ela ficou lá um tempo, ficou em coma, ela ficou quase uns 15 dias aí, bem ruim. E depois ela foi voltando. E os médicos já não tinha mais assim, a mãe, olha, não tem mais o que fazer, mas né, vamos ver como que vai reagindo. E essa menina foi melhorando. E ela foi melhorando, e ela foi melhorando. Ela teve um traumatismo craniano, né? Então, para Deus nada é impossível. Então, essa menina foi melhorando que ninguém acreditava. Ninguém acreditava. E a gente pegou muita amizade. A mãe dela comigo também, o pessoal todo lá, mas comigo foi mais, assim. Então, a gente acaba criando vínculo familiar. E a mãe dela cantava muito. Quando eu levava banho, aí a gente cantava junto. Então, era um ambiente legal ali, né? De trabalho, de cuidar. E essa menina melhorou. E assim, até hoje eu vejo foto dela. Ela ficou comigo ainda mais quase 2 meses lá na UTI. Então, a gente teve aquele cuidado. Acho que foi uma das pacientes que eu mais me apeguei ali. Foi que Pra mais... quem não entende, o traumatismo craniano é muito grave, né? Muito grave, muito grave. E ela estava Ela teve entubada? muito... Como que foi? Estava entubada. Teve muito... Ela teve umas 2 paradas. Foi bem grave, assim. Então, e hoje ela não tem sequela nenhuma. Se você vê ela assim, você não fala que ela teve nada. E teve... Esses daí são uns milagres que a gente vê, né? Porque tinha Esse diagnóstico é um dos casos, de morte, né? Esse é um dos casos. Mas assim, eu fiquei uns 8 anos ali, né? Então eu já vi muita coisa. Muita coisa. De pessoas que estavam bem, conversando comigo agora, de eu virar as costas e a pessoa morrer, né? Então, assim, de pessoas que estavam muito ruim e a pessoa sai bem. E como eu trabalhava no hospital onde eu moro, na cidade que eu moro, então eu conhecia muita gente. Então eu já fiquei com muito familiar lá na UTI, já fiquei com amigos, né? Tem uma amiga minha, que é um caso também que me marcou muito, né? A gente é amiga de infância. E aí teve um dia que minha mãe me ligou. Minha mãe me ligou e falou assim, Tabata, a Tati tá lá no hospital, né? Vai lá dar uma olhada nela. Eu falei, mãe, agora eu não posso, eu tô ocupada. Depois eu vou. Como que é Deus, né? Falando com a gente. Eu lembro que eu fui pro banheiro e alguma coisa falando assim, vai lá logo, não espera, vai. Aí eu falei, vou lá rapidinho. Quando eu cheguei lá, estava no isolamento, que tinha isolado ela, estava no quarto. Mas estava bem ruim. E aí eu voltei correndo lá para a UTI, conversei com o médico que estava lá de plantão no dia. Eu falei, olha, tem uma amiga minha assim, ela não tá legal, né? Será que você não conseguia ver? Fez alguma coisa, né? Que ela estava na clínica médica. E aí ele falou, vamos ver. Quando chegou lá, aí já foi um auê lá no hospital. Aí conseguiram uma vaga para ela na UTI e veio.
Quando chegou lá, ela estava naquela época que estava aquela tendo H1N1. E era puérpera, ela tinha acabado de ter um bebê. Então, ela pegou essa H1N1. E o médico falou assim, olha, a gente vai ter que te entubar, porque a gente precisa preservar seu pulmão. E a gente vai precisar cuidar de você. Porque, assim, não dá, né? Pra continuar, a gente precisa ter o cuidado. Ela só falou assim, ó, faz o que vocês tiverem que fazer, que eu tenho uma filha. E aí, assim, pra mim, foi uma amiga de infância, a gente cresceu junto, então foi uma coisa meio marcante, assim, pra mim, né? E aí, resumindo a história, que a história é um pouco longa, ela foi 15 dias entubada, foi descoberta H1N1, tratou, e hoje ela tá super bem. Ela me agradece, assim, não é eu, né? Acho que só foi instrumento ali. Como lidar com essa questão emocional ali, de ter você conseguir salvar vidas, né? Sim. E às vezes, que nem você falou, a pessoa tá tudo bem. Tudo bem. Aí os exames estão bem, a pessoa tá indo tudo tranquilo e do nada. Como que você, lá naquela situação, vocês conseguem lidar? Então, um dos motivos também de eu não querer mais essa área hospitalar de cuidado é isso. É um psicológico, um turbilhão assim de pensamentos, que você fica, sabe, assim, não tem explicação. Então, muita negatividade também espiritualmente falando. É um ambiente muito pesado. Por mais que seja um ambiente de cuidado, é um ambiente muito pesado. Porque, assim, são muitas pessoas diferentes, né? Então, cada uma ela tem uma índole diferente. Então, cada um tem um pensamento diferente. Então, eu acho que é um ambiente muito pesado, né? Foi uma das coisas que me falou assim, ou eu saio daqui, ou eu vou ter algum surto psicológico, alguma coisa, porque é pesado. Que é bem intenso isso, que eu lembro que na época eu fui, para quem não sabe, eu fui conselheiro tutelar aqui do município de Cotia. E quando a gente entrava em alguns casos, que você via um bebê, uma criança, que sofreu alguma agressão, alguma coisa, se você não tiver um psicológico muito bom, você leva esse problema para casa. Sim. E até como pastor também, um dia um outro pastor falou para mim, às vezes a gente vai na igreja e muitas pessoas vêm até a gente e começam a falar seus problemas, as suas necessidades. E se a gente não conseguir equilibrar e dividir as coisas, levar para você, você vai ter duplicidade de peso. Sim. Imagine, se cada pessoa que vai lá na minha igreja, que conta o seu problema, eu levar para minha casa e para minha cabeça. Como que eu vou ficar? Então, assim, eu acho que o mais difícil de todos nós é conseguirmos não pegar a negatividade, a pressão, os problemas do ambiente e trazermos para nós. E não é todo mundo que consegue isso. Que é muito difícil, né? É muito difícil isso, você não pegar. Porque você acaba se colocando no lugar do outro, né? Eu sou muito assim. Então, eu acabo pegando muito o que a pessoa sente e aí você chora, aí você ri. Então, é meio complicado. E aí, depois dessa parte, você falou que uma das coisas que te fizeram, né, deixar a enfermagem foi isso. E foi mais alguma coisa ou só isso mesmo? E depois disso, você começou a fazer o quê? Eu comecei... Quando eu estava no hospital, eu já estava com o pensamento de sair, só que eu falei assim, eu vou sair e vou fazer o quê? Né? Eu não posso sair só por sair. O que eu vou fazer? Eu nunca fui uma pessoa de ficar dentro de casa sem trabalhar. Não, eu sempre fui ativa, eu sempre gostei de ir pra rua, de trabalhar mesmo, de ir pra fora. E eu pensei assim, eu já estava querendo sair do hospital, mas o que eu vou fazer? E aí veio depois meu pensamento lá atrás. Eu mexia com o cabelo, né? Vamos fazer um curso aí. E aí eu me inscrevi num curso de cabeleireiro ali em Cotia, né, em Beleze. E aí Pedro, eu quero fazer alguma coisa. Aí ele vai, sempre foi assim, né? Vai. E aí eu fiz o curso de cabeleireiro, a gente montou um salão ali no centro de Cotia. Primeiro foi com a minha cunhada, ali na Atalaia. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir para Cotia. Isso eu trabalhava à noite. Então eu ficava no hospital à noite e ficava de dia no salão.
E aí acabei, depois começou a dar certo o salão, né? E aí eu peguei e saí do hospital. Saí do hospital e a gente ficou só lá. Mas aí vem a dificuldade, né? Porque no hospital eu tinha meu salário mensal. Lá não, eu tinha que trabalhar para fazer. Então, quanto mais eu trabalhava, aí era a divulgação, porque ali no centro de Cotia, você sabe. Então, cada Vocês esquina entendem? é um... Às vezes a pessoa acha ser autônomo tem seus lados positivos, mas tem os seus lados muito Sim. negativos. Quando você é carteira assinada, você sabe que chega no final do mês, ó, Você tem. o salarinho tá lá. Mas quando você é autônomo, aí que o bicho pega. E eu só quero... tem algumas pessoas já aqui falando. Nós temos Performance e Polimento Automotivo, falando, olha onde você chegou. Tem pessoa, Ayla Sofia, minha guerreira, Mariane Batista, bateu palma aqui, Biro Alves, boa noite, Luciana Medeiros, forte demais, Anitta, oi pessoal, oi Anitta, Luiz Oliveira, minha irmã enfermeira, muito difícil, cenas fortes demais, Camila tá dando boa noite, continue conosco, se tiver alguma pergunta, coloca aí que depois a gente vai fazer. E continuando o papo, você enfrentou as adversidades de ser dona do seu próprio nariz, ser Sim. profissional autônomo, né? E aí veio a primeira perca, né? Porque aí você vira autônomo, você não tinha muita... como que eu posso dizer? Administração financeira boa. Sim, experiência, né? Não, não tinha. E aí veio a primeira perca que a gente tinha comprado um carro. E aí perdemos o carro por falta de pagamento. As provas, misericórdia. E aí, precisa trabalhar, como que você vai se locomover? Meu esposo também trabalhava para um lado e a gente para o outro. Aí veio a primeira perca. Aí vem meu pai, eu tenho um carrinho lá, pega esse carrinho, vai usar ele. Até ir conseguindo comprar outro. Depois a gente foi conseguindo, na dificuldade, comprar um outro carro. Menor, né, do que a gente tinha, mas foi indo. E aí... fomos trabalhando. Aí chegou um tempo que não estava dando mais lá em Cotia, porque é muita gente, né? Muita coisa. O dono do prédio falou assim, olha, eu não sei se teve briga familiar, não me afundei muito o precisar do imóvel. Aí eu falei, Pedro, e agora eu vou fechar. Vamos fechar e eu vou ver o que a gente faz. E aí veio mais uma perca, né? Porque aí você vai falar assim, e agora? O que eu vou fazer? E ele já trabalhava em posto de gasolina. Então, e agora? O que a gente vai fazer? E aí eu tenho uma sala de aluguel lá em cima da minha casa, que meu pai é um prédio, tem 3 salas, ele deu uma para mim, uma minha irmã e uma para minha mãe. Ó, aluga, vocês ficam com o dinheirinho aí para vocês e vê o que faz. Falei, vou tirar as coisas daqui do salão, a gente coloca lá em cima de casa e aí a gente vai trabalhando lá, né? Mas eu fiquei pouco tempo, porque aí logo já surgiu um conhecido que estava precisando de uma cuidadora para cuidar dessa pessoa, e aí veio falar comigo, porque conhece meu pai, a gente já é de família, confiança, e eu acabei deixando o salão e fui para essa parte do cuidado aí, fui trabalhar como cuidadora em home care, né? Trabalhar em casa de família. Cuidando desse idoso. Aí você já teve a primeira pancada, né? É. Você saiu de uma área que era a enfermagem, que você tinha suas dificuldades, mas estava bem, né? Sim. E a gente abre um negócio nunca com a expectativa de dar errado, né? Não, Quem abre uma coisa achando que vai dar errado. E aí você recebe já essa pancada. Muitas pessoas, quando recebem essa pancada, ela fica caída. Sim. É muito difícil quando você... abre uma falência de um projeto, ou um projeto seu dá errado, mas quando a gente tem fé, sempre Deus abre uma porta, né? O problema nunca dura para sempre, né? E nessa época, a gente, eu falo a gente, né? Eu sempre falo a gente porque é eu e o Pedro. A gente tava bem perdido assim mesmo, sabe? Tanto na parte espiritual, quanto na parte financeira, assim, tava um caos, tava tudo perdido, eu não sabia para onde eu ia. Você fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho, e aí?
Hoje eu como alguma coisa, amanhã eu vou comer menos, sabe? Você não sabia. Não sabia que eu ia dormir hoje, eu não sabia o que eu ia fazer amanhã. Então você fica perdido. E aí acaba você se perdendo. Então, assim, a gente se perdeu, né? Então, algumas coisas que foram acontecendo, a gente foi se perdendo e tava afundando mesmo. Eu acho que na parte espiritual tava muito mais. E aí, nesse momento, uma luz no fim do túnel apareceu. Foi. Que foi trabalhar como cuidadora. Foi trabalhar como cuidadora. E aí eu falei, agora tá legal, né? Então, assim, eu ia ganhar por dia, por plantão. Então, quanto mais plantões eu fizesse, mais a gente conseguia. Mas no começo não foi fácil, não. Porque ele mandava embora. Não, você não vai ficar aqui. Porque ele não aceitava, né? Não aceitava o cuidado do outro. Mas aí foi indo. Ele já me conhecia também desde pequena, esse senhor que eu cuidei. E aí foi pegando o amor, que é aquilo que eu te falei. No começo é aquele ódio. E depois você vai pegando o amor. E aí com ele eu fiquei 2 anos. E foi lá, quando eu comecei a trabalhar com ele, que eu falei assim, eu preciso... Agora eu tô ganhando um pouquinho mais, eu preciso investir em mim. Porque assim, o conhecimento ninguém tira de você, né? O que você aprende, o que você estuda, eu acho que ninguém tira de você. E aí, mais uma vez, o Pedro, eu acho que eu vou voltar a estudar. Aí ele, de novo? Ele vou. Eu queria fazer uma graduação. Aí fui pesquisando, falei, mas eu não quero fazer enfermagem, porque eu não quero voltar para lá, mas eu queria algo que eu pudesse me satisfazer também como profissional, né? E também me ajudar na parte financeira. E aí eu falei assim, eu vou para odontologia. Se eu vou conseguir pagar, se eu vou conseguir fazer, Deus que sabe. Que eu falo, quem quer fazer odontologia, ser dentista, é uma benção. Mas é prova, viu, a faculdade. Que material lá, no primeiro semestre eu lembro que eu paguei 5 mil reais cara. só de material. E a faculdade parece que eles começam baratinho E vai aumentando. É. Mas antes de a gente pular para essa parte, quando você estava cuidando desse idoso, e os filhos dele, como que, Não, o que ele marcou? não tinha filhos. Ele era sozinho, ele era o filho único, ele tinha 91 anos. Filho único, caçula, então só tinha ele, né? E ele não tinha filhos, ele não teve filhos com a esposa faleceu antes dele. E ele era sozinho, morava com um caseiro. Não tinha família, não tinha ninguém? Ele tinha família, mas a família não ia lá, porque eu acho que era era briga mesmo familiar. Então, ele tinha uma afilhada, uma sobrinha lá que ia de vez em quando, que ele também não aceitava muito. E assim, a família dele era o caseiro, que já trabalhava com ele há mais de 30 anos, e o meu pai, que era ali o amigo dele de anos, que foi daí que eu comecei a trabalhar lá, né? Que ele precisava de alguém. Como ele tinha 90 anos, ele estava caindo muito à noite. Então, o caseiro, às vezes, chegava lá à noite e ele estava caído no chão. Então, aí eles decidiram ele contratar uma pessoa para ficar lá com eles. E aí, como ele sabia que eu já trabalhava nessa área, aí veio conversar comigo. Foi bem na época que tinha acabado de fechar o salão aí, né? Foi logo uma porta que Deus abriu. Mas aí a gente olha como que, às vezes, é difícil, né? Você já pensou você passar uma vida inteira e no final da sua vida você não ter ninguém com você? Não. E às vezes nós temos que tomar muito cuidado, Sim. né? De os nossos familiares, os nossos parentes, a gente ter o amor pela nossa família, pelos nossos pais. Porque quantos são os filhos que às vezes a vida é tão corrida, a gente sabe que a vida é corrida, né? Você trabalha, você constitui uma família, tem filho, mas você não pode se esquecer do quê? Da sua família, Sim. dos seus pais, às vezes com idade. E isso daqui é um alerta para você. Você pode ter toda a correria do mundo, mas não esqueça da sua família, né? Sim. E era assim depois, né, de um tempo. Ele dormia e segurava na minha mão, eu tinha que dormir de mão dada com ele. Ele foi pegando amor também, né? Ele foi vendo que eu não estava ali só para trabalhar.
Então ele via também o cuidado que eu tinha, né? Então a gente acaba pegando amor e eu também percebia que era recíproco. Então assim, tanto eu dava o amor para ele e ele me retribuía com isso, carinho. Minha filha ia lá, então tinha bastante, era familiar, bem familiar. E o legal é que você, mesmo não sendo parte da sua família, você tinha um amor como se fosse de uma família. Isso é um amor verdadeiro, né? Tinha. Nossa, quando ele morreu, eu fiquei bem mal. Bem mal. Eu fiquei 2 anos com ele, né? Trabalhando 2 anos, mas já conhecia ele há um tempo. Mas eu fiquei bem mal. Aí, depois disso, você começou nesse processo, você começou a faculdade de odontologia, comecei a faculdade, né? Quando eu estava lá. Eu estava lá mais ou menos uns 6 meses, aí eu comecei a fazer a faculdade. E antes de a gente entrar por esse ponto, queria fazer alguns comentários aqui. Adelina Angélica é avó, muito lindo testemunho dela. A gente viu tudo isso, a gente sabe o que ela passou. Aí tem a Cláudia, parabéns pela entrevista. Aí tem uma pessoa aqui, ó, um testemunho legal. A Raquel Oliveira, tive depressão e cheguei ao último estágio. Mente de suicida. E sei que era o diabo. Hoje fui curada. Glória a Deus. Olha aí que bacana, viu? E vocês que estão aí, é um testemunho que eu queria dizer para você. Às vezes vem na nossa mente, é tanto problema, né? Que nem você falou. Imagine, você perdeu o carro, perde emprego, tá na luta, vem tudo que é pensamento na cabeça. Tudo. Mas o que eu queria te dizer, nunca a solução é desistir. Que nem ela disse, sempre no pior momento da sua vida, Deus vai abrir uma porta. Vai. Então, aqui, ó, você fez, graças a Deus, a atitude correta. E você vai ser muito, mas muito abençoada ainda. Escuta isso que eu estou te falando. E aí tem um outro comentário aqui, do Adalberto Silva. O inimigo, quando não consegue destruir você, cria estratégias para que você se destrua. Olha, profundo isso que ele falou aqui, hein? Porque realmente, às vezes, o adversário da nossa alma cria situações, né? Às vezes perde um emprego, é um carro, é uma briga. Aí quando ele não vê que você não cai, ele cria situações na sua mente para você se auto-sabotar. Sabia que, às vezes, o problema não é nem externo? Não. É dentro da nossa cabeça. É dentro da nossa mente. Se a gente não consegue dominar a nossa mente, a gente se destrói, não é? Verdade. E aí você começou a faculdade de odontologia. Como que foi esse processo? E assim, quando foi o processo, eu já falei, estava 6 meses, né, trabalhando, e aí eu decidi fazer a faculdade. Na verdade, eu já estava querendo fazer a graduação, que nem eu falei. E aí, assim, estava indo tudo bem, né? Tava indo tudo certo, eu trabalhando, meu esposo também trabalhando. E aí, que nem você falou, o inimigo, quando ele vê que ele tá perdendo, ele vem querer te destruir. No meio desse processo todo, eu tenho um acidente de carro. Misericórdia. Né? Que infelizmente teve... uma pessoa faleceu nesse acidente. E aí você se pergunta assim, por que comigo? Quando você começa a querer não, quando você começa a ter uma vida assim, tá legal, agora tá indo bem, aí vem outra pancada, né? Eu sempre cuidei ali, assim, eu sempre tive cuidado com a outra pessoa. E por que isso está acontecendo comigo? Né? Nossa, aí a cabeça volta de novo para estaca zero lá embaixo. E aí você quer pro fundo do poço, porque você fala assim, eu sempre cuidei do outro, e aí, através de mim, né, uma pessoa morre. Você fica assim, e agora? O que eu vou fazer? Pra gente entender melhor, o que realmente aconteceu? Como que foi esse acidente? Eu tava numa segunda-feira, comum, eu buscando minha filha na escola. Eu fui fazer a curva na praça da minha casa. E aí veio um menino de bicicleta empinando e a gente se colidiu.
e ele acabou vindo a óbito, né, nesse acidente. Então, você fica desolada, né? Mas para você ver que nem esse comentário que ele fez é a realidade. Que nem você disse, as coisas estavam começando a se ajeitar, né? Você iniciou a sua faculdade, você estava indo, as coisas estavam fluindo. Tinha passado por muitos problemas, aí quando começou a tudo se ajeitar, aí aconteceu esse acidente. Aconteceu, na verdade, uma grande tragédia, né? Sim. Imagine, através da sua vida, que dá a vida, que quer da vida, tirar uma vida. Sim. E aí, atona onde? Dentro da sua cabeça. A principal coisa que nos destrói é a nossa cabeça. É a cabeça. E quando você sofreu isso, o que você pensou, o que você passou, o que você vivenciou? Meu mundo acabou ali, né? Porque nunca tinha passado nem de perto uma situação dessa. Então, você fica assim, e agora? Você sai na rua, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer, e a cabeça não para, e você fica pensando besteira, você pensa em coisas que nem ele falou, né? Coisas que, vou tirar minha vida, vou fazer alguma coisa assim, mas aí eu parei para pensar e falei assim, não posso fazer isso. Não posso fazer isso comigo. Eu sei da minha índole, eu sei do meu coração. Deus sabe do meu coração, né? Ele sabe da pessoa que eu sou. Eu acho que eu não passei isso, foi à toa. Isso depois, né? Mas no começo você fica... E aí depois que me deixou um pouco mais tranquila também, foi que eu encontrei a mãe dessa pessoa, e ela também é uma mulher muito de Deus. E ela falou assim pra mim, meu filho não merecia estar nesse mundo que a gente vive hoje. Então, você foi o instrumento que Deus enviou na Terra para acabar fazendo que ele partisse, né? Então, isso acabou acalentando meu coração um pouco mais, mas a minha dor não foi maior e nem menor que a dor dela. Mas é muito forte isso, a maturidade dessa mãe, né? O maior problema nosso é não aceitar a vontade de Deus. Sim. É não confiar na vontade de Deus. E ela foi tão sábia que ela poderia ter toda a sua ira despertada em cima de você. Jogado toda a ira, a angústia, o sofrimento em cima de você. Mas olha a sabedoria dessa mulher. Sim. Ela falou, não, meu filho, ele era uma pessoa boa e Deus quis levar ele para o céu. Deus, ela disse essa palavra que você disse, que o mundo não merecia o filho dela. É forte isso, né? Nossa, muito. E às vezes, sabe qual que é a nossa dificuldade? Às vezes a gente não conseguir confiar na vontade de Deus, sim, sabe? No propósito de Deus. O que ele tem para mim, né? Porque assim, ele sabe do meu coração, né? Ele sabe do que eu sinto. E aí, por que eu tô passando por isso, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que hoje eu tô aqui e amanhã eu tô lá? Então, isso para mim não tava legal. E eu falava assim, Pedro, que a gente precisa fazer alguma coisa. E ele também, Tabata, vamos. E ele sempre pegou na minha mão, sempre foi. Vamos fazer. Me apoiou muito na faculdade. Como que você saiu desse fundo do poço? E aí o que aconteceu? Óbvio que você falou que foi essa questão. Sim. Mas como você conseguiu se levantar? E aí eu comecei a estudar. Então, eu ocupava minha cabeça. Trabalhava à noite, fazia faculdade no período da tarde. Então, eu não tinha muito tempo. Então, eu comecei a estudar. Então, o tempo que eu tinha livre ali, eu estudava. Eu fazia coisas de casa, porque ele também trabalhava fora, ele também trabalhava à noite. Então, a gente tinha o filho. Então, tinha aquela coisa assim, né? Então, a cabeça foi indo. Então, esse um dos conselhos que você dá para uma pessoa que está passando por tem que ocupar a cabeça. Um período de perda, de sofrimento ou de uma situação difícil. Sim. Tem que ocupar, tem que fazer alguma coisa. Porque senão fica a cabeça, né? Eu não aceitava eu ficar deitada no sofá chorando. Isso não foi para mim. Eu sempre procurei evoluir, né? Então, aí foi indo à faculdade.
Aí você contou que estava na faculdade e aí depois o idoso morreu, né? Aí ele morreu, eu tava no segundo ano da faculdade. Só pra ajudar. Só. E Toda aí... hora, né? Quando o negócio tá indo bem. Aí ele morreu. Eu falei assim, e agora? E queira ou não, era o seu ganha-pão, né? Era, porque assim, meu esposo trabalhava em posto de gasolina. Então ele era frentista. O que ele ganhava, a gente conseguia manter a casa. Mas a faculdade, que você sabe que não é barata, né? Então a gente não conseguia. Então a gente meu pai com a minha irmã, eles ainda uns 2, 3 meses pagaram a minha faculdade. A minha irmã pagava a passagem dela e me dava o cartão bom dela para mim para a faculdade. Então assim, comecei a economizar um pouco. E aí entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, eu comecei a ter aula online em casa. E o que aconteceu? A mensalidade da faculdade caiu pela metade do valor. Ô, Glória. E eu fiquei 4 semestres sem comprar material. Você sabe dos valores de material. Material é 5 mil, 3 mil. Então, assim, aí foi que eu consegui ir indo fazendo. Porque eu pagava metade do valor da faculdade. E nesse meio termo, o Pedro trabalhava no posto de gasolina, que surgiu... tinha uma loja de conveniência que o rapaz saiu... E o antigo padrão dele falou assim, olha, tem essa loja e tal. E ele falou, me interessei. E a gente nós fomos e montamos essa loja aí. De conveniência. Ficamos um pouco tempo também na loja. E aí, com essa pandemia, nada vai pra frente, né? E era um comércio, ninguém saía pra rua. Mas olha só a prova. Toda vez coisa. que a mulher começa a ir bem... Vai. Tava no idoso, ganhando seu dinheirinho, o idoso morreu. Aí vai pra loja... Aí vai pra loja de conveniência, tá indo bem, vem a pandemia, falha a empresa. Foi. E aí é nesse momento que se você não vigiar, você desiste, você para. Só aprovação. Porque não é fácil. Não. A vida de ninguém é fácil. A minha, um dia eu vou contar meu testemunho também, minha história. Então assim, ninguém é fácil. Mas o problema... não são as dificuldades, é você não se deixar abater. Sim. E a gente está vivendo muito no mundo também, sabe? Então, muitas pessoas falavam para mim assim, Deus tem muito propósito na sua vida. E eu falava assim, mas como que ele tem propósito na minha vida? Porque eu só vivo lá no fundo do poço. Quando eu tô aqui um mês bem, no outro mês você não tem nada, né? E aí foi indo... eu comecei depois a trabalhar, quando essa loja fechou, eu comecei a trabalhar de recepcionista numa clínica odontológica. E eu já estava quase me formando e eu auxiliava o dentista lá, fazendo a parte de implantes, ajudava, não auxiliar mesmo do dia a dia ali. Então eu ficava na recepção e auxiliando. Depois essa pessoa que eu trabalhei, ela montou uma outra clínica e me chamou para ir trabalhar com ela lá. Então eu já tinha acabado de me formar, fui trabalhar como dentista nessa área. O que acontece? O Pedro fica desempregado. Oh, misericórdia é prova, hein, Pedro? O Pedro é mandado fácil, embora. não. E agora? Pedro, mas pelo menos eu tô trabalhando, não tenho mais a despesa da faculdade, vamos ali. E ele me levava para trabalhar, ficava ali. Então, essa pessoa que eu trabalhei era conhecido nosso. E surgiu uma oportunidade de uma vaga de emprego lá. Aí ele falou assim, o que você acha? Tá? Eu falei, vai. Era na parte de vendas comercial, né, lá da clínica. E ali ele começou a aprender a vendas, a comercial, e ele foi gostando. E assim, quando a gente casou, a gente era muito novo. Então, ele acabou se deixando ele para lá um pouco. E ele teve mais o cuidado com a família. Então, ele sempre foi muito ali comigo, com a Ana Lívia. E ele se esqueceu. Então, ele não tinha terminado a escola. E quando ele começou a trabalhar, que ele começou a entrar no meio de outras pessoas que, assim, a gente tinha um patamar de vida, e aí quando você começa a entrar com outras pessoas, o convívio, ele falou, eu preciso evoluir, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele foi terminar o estudo. Aí terminou estudos, hoje, graças a Deus, tudo hoje que eu ele aprendi... é tão esperto que se você der um grão de arroz, ele faz você comprar. Então, assim, hoje
Eu fiquei um tempo nessa clínica, que foi aonde eu aprendi tudo, porque eu me formei na pandemia, eu só tinha aula teórica, não tinha aula prática. Então, foi aonde eu aprendi tudo que eu sei hoje. Foi a minha base, tanto para mim quanto para ele. Nós saímos desse local e hoje nós temos uma clínica própria, né? Melhorou muito nossa vida, tanto espiritual, como profissional, como financeiramente. Então, tá ali, 50-50, né? Ele fazendo a parte administrativa, porque eu só sei operar. Então, ele fazendo ali a parte dele, de vendas, de comercial, cuidando, e eu ali lidando com o paciente, né? Hoje, a nossa clínica ela é em Jundiaí. É uma clínica muito boa. Tem um patamar muito legal, né? Assim, nosso público são todos. Eu faço a parte de implantes. A nossa maior venda lá hoje é implante. Então, a gente já vai fazer 1 ano nesse local. Que hoje a gente pode falar assim, não tenho mais aquela estabilidade, sabe? Os altos e baixos. Eu falo para ele que hoje estamos onde estamos com tudo que passamos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, em tudo. Que nem meu pai falou para mim quando a gente comprou a clínica, que eu falei para ele. Aí ele falou assim, para mim assim, Tabata, você pode esquecer tudo na sua vida. Você pode perder tudo. Mas não perde Deus. Ele vai ser a única pessoa que vai estar ali. Então, quando a gente aprendeu que ele é a base, tudo melhorou. Tudo melhorou. Porque quando eu saí desse local que eu estava assim, o que a gente vai fazer? Porque aí aquela estabilidade de novo. Eu saí, o que a gente vai fazer? Né? Hoje eu tenho, amanhã não tenho. Não dá pra ficar assim, não dá. Até quando a gente vai viver desse jeito? E aí nós fomos na igreja e o pastor falou assim, a gente estava pensando em abrir uma salinha pequena, um consultório pequenininho em cima de casa, lá em cima de casa de novo. Sempre quando o perrengue vai lá na casa. E aí o pastor falou assim, você está pensando em coisa pequena? Não é para você. Só que eu não tinha pego isso para mim, né? Deus tem uma porta muito maior do que você está pensando. E aí depois surgiu essa oportunidade dessa clínica. E aí eu falei assim, era essa porta. Era essa porta para mim e para você. Para nós. Era essa porta. E aí estamos aí há 1 ano. Graças a Deus e a nós que também trabalhamos muito. A cada dia, a cada mês, vem crescendo mais. A gente vai tendo mais indicações de paciente, né? Então, assim, eu não quero ser mais um profissional. Eu quero fazer a diferença. Eu estava com um paciente essa semana que ela veio de Portugal para poder operar comigo, né? Então, assim... Só dar um comentário aqui, ó. O Vars SPTV diz, boa noite, com certeza o Pedro está aí chorando por dentro. Mas aí, voltando ao assunto, quando você olha toda essa sua história, o que você pode falar para as pessoas hoje que às vezes estão na fase ruim da vida, que nem você já esteve, sabe? Aquela fase que estava indo bem, aí pum, caiu. O que você hoje, passando por tantas coisas na sua vida empreendedora, na sua vida pessoal, você pode falar para essa pessoa que hoje está num dia, sabe, ruim, às vezes não vê saída, não tem expectativa, olha e fala, tudo para mim dá errado. O que você pode falar para essa pessoa? Não desistir. Não desistir, porque... E acreditar muito em Deus e ter muita fé. Que você vai conseguir. Assim como eu consegui. A minha vida não foi fácil e nem vai ser, e nem está longe de ser. As coisas são difíceis. Todos os dias a gente tem que matar um leão, né? Então, você tem que acordar e falar assim, hoje é meu melhor dia. Hoje vai ser meu dia. Vai buscar um conhecimento, porque isso ninguém vai tirar de você. Ninguém. Você ter a sua fé e você ter o seu conhecimento, você buscar ter uma evolução. Então, tudo que você aprende, tudo que
você lê, tudo que você faz, isso ninguém te tira. Né? Acho que a fé é a base de tudo e de todos para todo mundo. Então, para você ver, os 3 conselhos que ela passou. O primeiro, não desista. Que como chega o sol, vem o que depois? A lua. Sim. Tem a noite e tem o dia. O choro ele dura uma noite, mas a alegria vem amanhã. Ó, pregadora, já tô vendo aí que ela tá virando pregadora. Glória a Deus, aleluia. E é literalmente isso. Eu estava pregando na igreja esses dias sobre essa palavra. O choro, a Bíblia diz, pode durar uma noite. Sim. Não é errado você, às vezes, ficar triste, se lamentar. Porque eu estava pregando esses dias que quando você reprime emoções, desencadeia muitos problemas na sua saúde. Sim. Depressão, problemas psicológicos, problemas físicos, por conta de reprimir emoções. Mas, aí tá a chave. O choro pode durar uma noite. Apenas. Qual que é o problema das pessoas? Vive a vida chorando. Então, não tem problema. Às vezes, quando você passa uma dificuldade, um momento difícil, você vai realmente ali ficar triste, às vezes vai falar algumas coisinhas, mas, deita a cabeça. No outro dia, vamos para cima, porque Deus vai dar vitória. Vamos para cima que vai dar certo. Então, é isso que a gente está querendo passar para você. Hoje pode ser um dia ruim, mas amanhã vai ser um dia bom. Hoje você pode estar embaixo, mas amanhã Deus vai te colocar em cima. Mas o que você tem que ter é perseverança. Uma porta se fechou, Deus vai abrir outra, continua. Deu errado aqui? Vamos para outro caminho. E aí você vai ver que no final você vai estar aqui no lugar dela contando a sua história de superação. Entendeu? Então, e a outra coisa que ela disse é conhecimento. As pessoas querem muita coisa, mas ela não faz o quê? Não estuda. Ela não busca se capacitar. Então, um grande conselho que nós damos para você. Você quer ter coisas boas, chegar em coisas boas? Então se capacita. Faz um curso. Cresce. Não terminou a escola? Vai terminar a sua escola. Tem agora supletivo, tem um monte de coisa. Tem curso. Então, você quer melhorar a sua vida? Você quer? Então, toma uma atitude. E você não precisa ter muito. Você precisa ter força de vontade e fé. E usar o que você tem. E agora eu gostaria das últimas palavras finais suas. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha família, que eu amo muito, ao meu esposo que está aqui, sempre me apoiando, a minha filha, que são os amores da minha vida, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, né? Então, é isso. Eu quero agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho só, que ainda tem muita história aí, do que eu já passei, né? Do que eu ainda vou passar, que eu espero que eu ainda passe por muitas coisas, mas eu quero agora passar só por coisa boa. Um pouquinho só de dificuldade, só um pouquinho. Mas é isso aí. Obrigada pela oportunidade e estamos aqui. Ótimo, fechou com chave de ouro hoje. E nós estamos em mais uma história transformadora. Você viu hoje a história da Tabata, do programa Vidas Transformadoras. E essa foi mais uma história que teremos mais outras, se assim Deus permitir. O que eu queria deixar hoje para você é: não desista, não pare, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Queria agradecer todos os ouvintes que estão participando. Agora nós estamos simultaneamente com 719 pessoas, temos 62 curtidas. Se fosse, ainda dá tempo, pega o teu dedinho, não vai cortar não, viu? E clica no curtir. E queria agradecer já a Karina Rodrigues, Tápada merece todo o reconhecimento de luta, superação e fé. Temos aqui a Raquel Silva, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Ó, até deve... Família Projeto de Deus, hoje tenho mais certeza que sempre estive no caminho certo.
Aí, Raquel também dizendo orgulho. Agradeço a todos. Peço desculpa se eu não pude citar o seu nome, mas receba aqui o nosso abraço. Obrigado por estar conosco. Compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas. E nós estamos ficando por aqui por mais uma programação abençoada. E eu desejo que você tenha uma noite abençoada e que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e seja sobre a sua família. E se Deus quiser, no mês que vem, sempre na última quinta do mês, estaremos aqui com uma história transformadora. Tchau! Imagine um espaço de trabalho no coração da Granja Viana, um ambiente profissional que vai impressionar seus clientes. O edifício The Wave é a solução perfeita. Salas comerciais com acabamentos de primeira linha, luminárias instaladas e persianas nas janelas. Nossas salas variam de 10 a 90 metros quadrados, com a flexibilidade que você precisa. Também oferecemos escritório virtual com endereço fiscal, ideal para quem trabalha em home office. O que diferencia o edifício The Wave? Estamos a 100 metros do shopping Granja Viana, com fácil acesso, e uma rede completa de serviços e restaurantes. Estacionamento disponível no supermercado Sam's Club, bem à frente do prédio. Melhore a imagem de seu negócio hoje mesmo. Agende uma visita para conhecer o edifício The Wave. Leve seu negócio para o próximo nível. Entre em contato via WhatsApp. A TV Granja Viana está trazendo um pacote recheado de novas programações para que você fique conectado com a gente. Trazendo muitas informações, notícias, coberturas, a prestação de serviço para toda a região. Jornal da TV Granja Viana, primeira e segunda edição. No esporte, bate-papo, entrevistas e transmissões ao vivo dos esportes da região. Deu água na boca? Então se prepare porque você vai aprender a cozinhar bem e a aprender novas receitas com aquele toque e um tempero especial, com o programa Tô na Cozinha. Tem também a Hora do Comércio, a hora de você e sua empresa aparecer na telinha para milhares de pessoas, levando seu produto para o público certo. Estaremos também na sua rua, no seu bairro e na região, mostrando o que há de melhor no programa pelos bairros da cidade. Um momento de oração, reflexão, para que você fique conectado com Deus. Às 18 horas, o programa Momento Mariano. E às 22 horas, o programa A Hora Sagrada. Venha se conectar com a gente. Informações, entretenimento, cultura, lazer, é aqui na TV Granja Viana.